Olá, tudo bem? Que tal a gente fazer uma revisão das aulas de Direito Penal 2? Falamos das penas privativas de liberdade, que são a reclusão e a detenção. A reclusão possui os regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção somente os regimes semiaberto e aberto. O regime fechado ele é cumprido em estabelecimentos de segurança máxima ou média, enquanto que o semiaberto nas colônias agrícolas ou industriais e o regime aberto em prisão, albergue ou casa do albergado. Na detenção, os locais são os mesmos, tendo em vista que o código ele não estabelece diferenças. Cabe aí ao executivo fazer essa diferenciação, né, no caso dos presos que estão punidos com pena de detenção e aqueles que estão punidos com pena de reclusão. Quem vai para o regime fechado? Para o regime fechado vão todos aqueles condenados cuja pena seja superior a 8 anos, conforme estabelece o artigo 33, parágrafo 2º, letra A. Mas vai também, analisando a letra B do mesmo artigo e a letra C, que exige para o semiaberto e para o aberto somente primários, então, para o fechado também vai os reincidentes, além daqueles que se enquadram na lei de crimes hediondos, no artigo 2º, parágrafo 2º, que diz que os crimes hediondos, o tráfico de entorpecente, os crimes de tortura e os crimes de terrorismo serão insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança, e serão cumpridos em regime fechado inicialmente. Então, a legislação diz que essas pessoas vão direto para o regime fechado. Para o semiaberto vai, de acordo com a letra B do artigo 33, parágrafo 2º, as pessoas que forem condenadas a pena superior a 4 e não superior a 8, desde que seja primário. E para o aberto, qualquer pena inferior ou igual a 4 anos, também com a exigência de ser primário. Na detenção, o regime semiaberto, como não existe um regime superior a ele, então ele agrega também os reincidentes, quando a pena é de detenção, toda e qualquer pena acima de 4 anos, porque não existe um regime superior, e no regime aberto, igualmente à reclusão, somente condenados cuja pena seja inferior ou igual a 4, primário. Falamos também sobre a progressão, a regressão, a remissão e a detração. A progressão seria a transferência de um regime fechado para um regime brando. Seria a passagem do regime, por exemplo, fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Seria o progresso do preso. E esse progresso do preso exige-se um tempo. Nos crimes comuns, equivale a 1/6 do cumprimento da pena. Nos crimes hediondos, 2/5 do cumprimento da pena. E nos crimes hediondos, quando o réu é reincidente, exige-se 3/5 de cumprimento de pena. A regressão é o contrário. Regressão seria a transferência de um regime brando para um regime rigoroso, em razão de uma falta grave cometida, ou até por uma condenação por outro crime, que exija a mudança do regime. Então isso seria regressão de regimes. Seria a passagem do regime aberto para o semiaberto, do aberto para o fechado, ou do semiaberto para o fechado. A remissão já seria o cômputo do tempo, para efeitos de descontar futuramente na execução da pena. E esse desconto se dá em razão do trabalho ou do estudo. No trabalho, na proporção de 3/1, que seria cada 3 dias trabalhados de 8 horas, totalizando 24 horas, ele ganha 1 dia de pena, para ser descontado na sua execução. Já se ele estudar 12 horas, 4 horas por dia, ele também tem esse benefício. A cada 12 horas, desconta-se 1 dia de pena. Vale ressaltar que a remissão ela será aplicada no regime fechado
e no regime semiaberto com relação ao trabalho. Até porque quem está no regime aberto, ele está livre de dia. Então o trabalho que ele faz não é em cumprimento de pena. Tá? E com relação ao estudo, qualquer um deles pode remir tempo, tá? Inclusive no regime aberto. E a detração seria o cômputo também de tempo, mas do tempo que a pessoa ficou aguardando a sentença definitiva preso. Então, se ele foi preso em flagrante, se ele foi preso em razão de um mandado de prisão, se ele foi preso em razão de pronúncia, também o tempo que ele ficou aguardando, seja lá do flagrante, seja da pronúncia, seja do mandado de prisão, seja da prisão temporária, o tempo que ele permaneceu preso vai ser descontado, ou seja, vai ser detraído do tempo da execução. Isso é detração. A progressão nós encontramos no artigo 112 da LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 1984. A regressão no artigo 118 e a remissão no artigo 126. Já a detração nós encontramos no artigo 42 do Código Penal. Próxima aula falaremos das penas restritivas de direito. Até lá!